Olá, boa noite. Hoje é dia 25 de setembro de 2024. Prefeitura anuncia a nova UAI bairro Morumbi, que deve beneficiar mais de 18 mil pessoas. E mais, no Brasil o Alzheimer atinge mais de 1,5 milhão de brasileiros. Saiba como evitar a doença. E nessa edição vamos dar destaque à bacia hidrográfica. Isso e muito mais no Informativo TVU. Foi inaugurada a pedra fundamental da nova UAI do bairro Morumbi, que deve beneficiar mais de 18 mil pessoas do bairro em toda a região. Em uma área de mais de 26 mil metros quadrados, a nova UAI do bairro Morumbi vai ter cerca de 3 mil metros quadrados de área construída e vai contar com salas de espera adulto e infantil, urgência e emergência, além de consultórios, setor de enfermagem, entre outros. Uma nova ala de internação. Hoje os pacientes, a unidade é pequena, a população cresceu e hoje os pacientes têm dificuldade de acomodação na antiga UAI, temos que transferir às vezes pacientes para as outras UAIs. Com isso vamos dar mais qualidade para as pessoas que precisam se internar aqui na região leste, né? Novos consultórios, aumentando o número de consultórios, aumentando o número de salas de inalação, de medicamento. Então nós com isso vamos levar mais qualidade ao atendimento, ao pronto atendimento, toda a região do setor leste. Uma região que precisa de uma obra dessa natureza, tendo em vista que a antiga UAI ela já não atende, já não tem mais capacidade física para atender a demanda da população. Com um orçamento de cerca de 16 milhões de reais, a nova UAI do Morumbi será a maior do município e vai contar com mais 4 leitos, além dos 25 que já existe. E também vai incorporar as 2 UBSFs, Morumbi 1 e 2, atendendo a cerca de 18 mil pessoas. Os recursos para a construção da nova unidade são oriundos da transferência do Estado a partir do acordo judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e ambientais de rompimento de barragem em Brumadinho e de emendas de vereadores. Tinha 2 anos nós estávamos tentando fazer isso. Licitava, um entrava, recorria, tinha que encerrar a licitação, veio a outra, mesma coisa. E essa começou com isso também. O primeiro concorrente já foi inabilitado. Eu falei, será que vai dar outro problema? Aí veio o segundo, que também não teve as condições de assumir. Veio o terceiro, que está assumindo e vai fazer a nossa obra do Morumbi. Com a bênção do padre, durante o evento foi depositado uma cápsula do tempo com os projetos referente à obra, diário oficial do dia do processo licitatório, projeto arquitetônico da nova unidade, além dos documentos das emendas parlamentares para a construção da UAI. O grupo Luta pela Vida lançou hoje pela manhã um novo desafio. E você pode ajudar nesta causa dos pacientes com câncer. Confira qual é a novidade e como contribuir com ela na reportagem de Matheus Minúcio, com imagens de Rogério Mello. O setor de oncologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, também conhecido como o Hospital do Câncer da cidade, está com uma necessidade caracterizada como urgente. A crescente demanda por tratamento e o consequente tempo de espera está, em média, o dobro do ano passado. A gente sabe, né, da demanda, né, cada vez maior do hospital, não só da cidade, da região, com relação aos pacientes com câncer. E o aumento dessa capacidade de atendimento vai trazer mais conforto, mais agilidade no atendimento e, com isso, melhorando os resultados, claro, do tratamento para quem precisa de tratamento de câncer. Né? Na sede do Grupo Luta pela Vida foi anunciado um novo desafio em prol dos pacientes com câncer: a construção de novos consultórios que serão possibilitados por meio da captação de recursos de uma campanha que irá sortear um apartamento e um carro.
O veículo é um Mercedes-Benz 2013, já o apartamento possui 94 metros quadrados e está localizado na Avenida Fernando Vilela, número 620, no bairro Martins. Os bens foram doados por parceiros da luta contra o câncer e os bilhetes para concorrer aos prêmios já estão disponíveis para a compra e seguirão até o dia 27 de janeiro de 2025, enquanto que o sorteio será realizado em 8 de fevereiro e a entrega simbólica dos prêmios no dia 17 do mesmo mês. Nós já estamos com o projeto pronto, vamos começar a obra, porque nós acreditamos no resultado. Vamos começar agora em novembro a construção dos consultórios e o único recurso financeiro para a viabilização dessa obra é através da venda dos bilhetes. Nós já tivemos uma pré-venda no Camaru, onde nós conseguimos algum recurso e já estamos acessando os doadores, né, a base de dados do Grupo Luta pela Vida, e a receptividade tem sido muito boa. Então nós contamos com a participação da sociedade e queremos pedir à mídia, né, a colaboração, como sempre tivemos, e agradecer pela divulgação de mais esse desafio. A campanha Chave Premiada é autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A expectativa é que ela viabilize a obra de expansão dos consultórios, estimada em R$2,5 milhões de reais. Hoje nós temos equipe multiprofissional, nós temos médicos e especialistas em oncologia e nós estamos com uma dificuldade de espaço para atendimento desses pacientes que vem aumentando significativamente. Então, com a construção desses novos consultórios, a gente objetiva diminuir o tempo de espera desse paciente, principalmente do tempo para ele retornar à consulta médica, né? Porque ele consulta, ele faz o procedimento, a quimioterapia necessária e precisa retornar. Então, a nossa ideia é diminuir o tempo para esse paciente retornar nas consultas, objetivando, claro, a melhoria do tratamento e da agilidade do atendimento de quem tanto precisa. Os bilhetes têm um valor unitário de R$30 e para contribuir, basta fazer sua aquisição por meio do telefone e WhatsApp 0800 340 2062 ou por meio do site chavepremiada.com. Participando, você faz com que milhares de pacientes tenham um futuro inteiro pela frente. A exemplo da Silvânia. Eu estou aqui no hospital, paciente do hospital, desde 2018, né? Já fazem 6 anos que eu sou paciente aqui. E a minha recepção no hospital, desde o primeiro dia até hoje, foi a melhor possível. Então, eu acredito que essa campanha Chave Premiada vai ajudar todos nós que estamos aqui, porque eu continuo por mais 5 anos em tratamento, que eu estou em acompanhamento. E aos novos pacientes que vão entrar no hospital, possam ser recebidos e acolhidos aqui. Então, a Chave Premiada vai poder ajudar a vários pacientes com esses novos consultórios, atendendo mais rapidamente a todos aqueles que precisam. Detectada pela primeira vez em 1906, a doença do Alzheimer afeta o comportamento e a memória dos pacientes. No Brasil, o Alzheimer atinge mais de 1,5 milhão de brasileiros. O que o senhor faz, senhor Jorge, para se prevenir contra o Alzheimer? Atualmente não estou fazendo nada, né? E eu acho que milhares de pessoas no país inteiro nada fazem para prevenção do Alzheimer. Eu faço ginástica com a cabeça, que me ensinaram, diz que a gente fazer assim, 10 vezes, porque são 10 para cá, 10 para cá, 10 para cá.
Então diz que é muito bom. Mais de um século depois da descoberta, o Alzheimer ainda tem na análise clínica a principal forma de diagnóstico, mas alguns avanços na medicina têm permitido que exames laboratoriais também contribuam com o processo. De acordo com o Ministério da Saúde, o Alzheimer já atinge mais de 1,5 milhão de brasileiros. A doença, que é neurodegenerativa e progressiva, tem como principal sintoma a falta de memória, mas esses sintomas variam de pessoa para pessoa. É importante que quem está convivendo, né, com o paciente, ele tenha observando. Às vezes o diagnóstico até é mais difícil para a própria pessoa do que para aqueles que estão convivendo com ele. Então, deficiências cognitivas, de aprendizado, às vezes dificuldades para encontrar caminhos conhecidos, ou uma dificuldade para dirigir, por exemplo, uma dificuldade para ter conversas mais profundas, às vezes irritabilidade, às vezes a pessoa tem uma tendência ao isolamento. Então, todas essas características, né, são sintomas um pouco difusos, né, mas todos eles vão dando pistas que pode estar tendo uma diminuição cognitiva dessa pessoa. Mas alguns avanços na medicina têm permitido que exames laboratoriais também contribuam com o processo. Precisa do neurologista, um geriatra, alguém que tem conhecimento dessa doença para fazer o diagnóstico, para reunir essas características, esses sintomas que nós falamos, para indicarem se realmente tem alguma perda cognitiva que indique a demência, né? Então, o diagnóstico é clínico, mas também é importante alguns exames de imagem, principalmente para ressonância, tomografia, às vezes para descartar outras doenças que podem estar causando, né? E tem algumas características que são indicativas também, e alguns exames laboratoriais, que identificam proteínas que são específicas, que depositam, que a gente sabe que elas depositando uma quantidade maior no cérebro vão causar a doença de Alzheimer. Agora a gente fala de esporte. Nayara Achaia já está aqui no estúdio. Boa noite, Nayara. Boa noite, Caritel. Boa noite ao pessoal aí de casa. Hoje eu vou começar a nossa conversa aqui com um convite que achei interessante trazer por agora já. A equipe da Prefeitura de Uberlândia, representada pela FUTEL, vai disputar o Campeonato Estadual de Ginástica Artística entre sexta, dia 27, e domingo, dia 29. A competição vai ser lá em Belo Horizonte, com a participação de 46 atletas e 5 equipes. A FUTEL será representada por 4 ginastas da categoria pré-infantil e por 2 treinadoras. Então, assim, muito fofo, e dá para acompanhar as informações pelo site da Prefeitura, mas também na segunda eu venho aqui falar com vocês. E uma boa sorte, né, para as nossas atletas, novas atletas que estão chegando. Sim, né? A gente está torcendo. E hoje a sua passagem foi rápida aqui, né? Foi, tem uma informação, porque acabou de começar também o jogo de volta do Atlético contra o Fluminense pela Libertadores. E hoje é um dia muito importante na Libertadores, né? Nós temos muitos jogos que vão definir quem vai para a semifinal. Então, lá na ida, lá no Maracanã, o Galo perdeu por 1-0 e agora precisa vencer por 1 gol de diferença para passar para a próxima fase. Então, é um jogo muito importante, mas espera aí, termina de ver o jornal, ver o segundo tempo, Isso né? Isso mesmo. E por hoje é só, porque a gente também quer saber como que vai acabar esse jogo, né? A gente espera, assiste o nosso jornal, né, Nayara? Isso, o segundo tempo pode assistir o Galo e amanhã eu venho falar se o Galo conseguiu essa virada no placar ou não. Tá certo, tá aí, Nayara Achaia nos atualizando com as informações do esporte. Boa noite, viu, Nayara? Boa noite, Caritel, boa noite, pessoal. E depois do intervalo a gente fala sobre a bacia hidrográfica. A gente volta em instantes. A Justiça Eleitoral informa aos eleitores da 335ª Zona de Uberlândia a mudança de sessões eleitorais. Se você votava na Faculdade PUC-Minas, sessões 245 e 246, localizada na Rua Varginha, 149, bairro Daniel Fonseca, sua sessão foi transferida para a Faculdade FATRA, Ensino Superior, situada na Avenida Pais Leme, 485, bairro Oswaldo Rezende, visto que a Faculdade PUC-Minas não será mais ponto de votação. Se você votava nas sessões 221, 225, 232, 235,
238 e 241 da Escola Municipal Professor Estela Saraiva Peano, localizada na Avenida Clássica 333, bairro Guarani, sua seção foi transferida para a Escola Municipal Boa Vista, situada na Rua Joaquim Ferreira Rodrigues, 460, bairro Tocantins. As alterações visam melhores condições de mobilidade e acessibilidade, a garantia do livre exercício do voto nos locais de votação. Apesar da ampla divulgação e sinalização nos locais alterados, é importante o eleitor ficar atento às mudanças para evitar transtornos no dia da eleição. Baixe o aplicativo e-Título no seu celular e obtenha informações sobre seu local de votação ou ligue no telefone 148. Para mais informações, acesse o site do TRE-MG em www.tre-mg.jus.br. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Estamos de volta com o Informativo TVU e, conforme o anunciado, hoje a gente destaca sobre a bacia hidrográfica e a gente revela para você a importância da bacia para o nosso país. Olha só essa matéria. Com uma agenda repleta de discussões importantes, o evento reúne representantes do poder público, ONGs, instituições de ensino e usuários dos recursos hídricos para debater o futuro da bacia do Rio Paranaíba. A gente percebe, não precisa nem dos números, mas a gente percebe na condição dos mananciais que a gente está numa condição bastante crítica. Eu sou de Goiás e em Goiás nós temos alguns mananciais que estão numa situação bastante crítica e está tendo uma atuação muito intensa dos órgãos gestores, dos comitês de bacia, para que a gente consiga fazer com que essa água atenda aos múltiplos usos e também que a gente comece a pensar em médio e longo prazo para enfrentar os efeitos dessas variações ou mudanças climáticas e os impactos disso na disponibilidade de água. O encontro aborda o plano de recursos hídricos e a execução orçamentária anual, além de temas como mudanças climáticas e seus impactos na disponibilidade de água, e apresentarão quais ações de enfrentamento à escassez podem ser implementadas. Nós temos diversas ações que estão sendo implementadas por todo o sistema, por todos os componentes, pelos usuários, pela sociedade, pelo poder público. E o comitê é mais um parceiro, mais um componente desse processo. Nós temos implementado ações relacionadas à redução do consumo de água para a indução do uso racional. Temos ações de recuperação de bacias hidrográficas para melhoria da condição de uso do solo, para garantir que a água que está chovendo, ela infiltre no solo e vá saindo devagarinho no manancial, redução de sedimentos, ampliação do conhecimento e preenchimento de lacunas dentro desse processo. Então temos investimentos também em saneamento, várias frentes de atuação para garantir sempre todas com o objetivo de melhorar a indução do uso racional da água, de utilizar melhor esse recurso, que é um recurso limitado, escasso e necessário a tudo o que nós fazemos. Eu já estou nessa área há mais de 22 anos e eu não conheço uma atividade em que a água não esteja como matéria-prima ou como parte do processo produtivo. Isso precisa ser reconhecido pela sociedade. Então, também ações de comunicação para mostrar para a sociedade a importância desse recurso e para que a sociedade também se aproxime do comitê, se aproxime da gestão de águas e passe a valorizar esse recurso da forma como nós precisamos que ele seja valorizado. Os comitês de bacias hidrográficas são colegiados de pessoas que se reúnem para debater o uso de recursos hídricos de uma bacia, o que auxilia na elaboração e desenvolvimento de políticas públicas ambientais quanto aos recursos daquela região. Então, hoje é essa discussão e na sequência da apresentação do CEMADEM, com esse pano de fundo, nós vamos aí ter os órgãos gestores falando um pouco de como está o enfrentamento dele em cada uma das bacias estaduais. Então, o IGAM aqui por Minas Gerais, a CEMAD por Goiás, a ADASA pelo Distrito Federal e o IMASU pelo Mato Grosso do Sul e também a Agência Nacional de Águas tratando aí dos rios federais. Bom,
para falar melhor sobre esse assunto, explicar mais sobre a bacia hidrográfica, a gente recebe aqui no estúdio o Wilson Shimizu, que faz parte, é representante da UFO, mas também do comitê da bacia hidrográfica. Me corrija se eu estiver errado, Wilson. Na verdade, esse plenário que está se reunindo hoje, aqui recepcionado pela universidade, é o plenário composto por 45 membros, representantes, como a matéria apontou, de usuários, membros da sociedade civil e poder público. Certo. Esse é o plenário do comitê, esse é o comitê. O comitê, quer dizer, esse é o plenário do comitê. Sim. E o comitê conta com outros órgãos técnicos. Né? Eu faço parte de um órgão chamado Câmara Técnica de Planejamento, que criou, olha a complicação, que criou um grupo de trabalho específico para acompanhar a elaboração do plano da bacia. O Comitê do Paranaíba está iniciando agora a revisão do seu plano de bacia. Não é? Isso já está na hora da gente fazer uma revisão. Nós temos um plano e vamos fazer a revisão. Então foi contratada uma empresa para fazer essa revisão. Nós estamos agora na fase... Essa revisão tem várias etapas. Uma fase de diagnóstico, uma fase de prognóstico, né, de fazer previsões, cenarizações de o que pode acontecer com o uso da água, um programa de ações, né, um programa de investimentos, enfim, são várias etapas. Nós estamos na primeira etapa agora. Certo. Desculpa te interromper, mas só para a gente entender, qual é a importância de ter esse comitê para discutir sobre a bacia hidrográfica? Por que existe? A gente viu na matéria lá que, adiantou um pouco, o comitê é um órgão, digamos assim, carinhosamente chamado de Parlamento das Águas. Certo. Com toda essa representação variada, né, discute, procura, né, estabelecer políticas que garantam a sustentabilidade do uso da água na bacia, tanto em termos de qualidade quanto em termos de quantidade. Então, implementa-se a cobrança, o uso da água na bacia do Paranaíba é cobrado. Esse recurso de cobrança vai ser aplicado em melhorias, então, que são os projetos que o João já citou, alguns dos exemplos, né, de projetos, que são projetos oriundos deste planejamento, que consta lá no plano elaborado em 2016, tem lá o plano da bacia, tem ações, né, de melhoria em saneamento, em melhoria na área rural, em recuperação de áreas, né, degradadas, enfim, um conjunto de ações que, a partir da leitura que o plano vai fazer da bacia, né, nós vamos elencar isso, aprovar, o comitê vai aprovar, tá certo? E aí passa a ser o documento referencial para a aplicação dos recursos amealhados com a cobrança. Ok. Por que é importante o comitê da bacia? Porque como um órgão onde participam os principais interessados, os usuários da água, sociedade civil, que tem interesse na preservação, tá certo? E os órgãos públicos, que entram como reguladores, como atores de diversos aspectos de viabilização dessa política. Sim. Então, essa soma, essa integração dos diversos atores, não é, com vistas à melhoria da bacia, da sustentabilidade hídrica da bacia, né? Ainda mais agora que nós estamos vendo que os extremos climáticos estão se tornando cada vez mais extremos e com maior frequência, é urgente que a gente tenha um olhar com muito carinho e muito cuidado por esse recurso que, como o presidente já apontou, ele está em todos os aspectos da nossa vida. Então, a importância do comitê é que a gente, de maneira participativa, com todos esses atores, não é só o Estado, não é? Ou um grupo de técnicos que lá trancado na sala com ar-condicionado, né? Lá na sede do governo, elabora um plano e fala, bom, isso aqui é o que vocês têm que executar para garantir a sustentabilidade da água. Sim. Não é isso. É construir de maneira coletiva, captando os anseios e as necessidades da sociedade da bacia para a gente fazer, então, um plano que atenda, né? É um jogo de ganha-ganha. Nem todo mundo... Para a gente ganhar, por exemplo, eu quero muita água para irrigar aqui, mas se não tiver água, nós precisamos negociar. Talvez você não consiga a quantidade de água que você deseja, né? Mas porque nós temos que captar para abastecimento, por exemplo. Então, qual é a quantidade que te satisfaz e que atenda também o abastecimento? Enfim, é um parlamento mesmo de negociação, tá certo? Da qualidade e da quantidade da água.
Tudo é planejado, né? Para onde vai ser dividido. Planejamento, exatamente. E aí, essa alocação de água, essa distribuição, o que cada córrego, cada curso d'água é capaz de fornecer, isso o órgão do Estado se apropria disso e com base nisso ele dá as outorgas de água. Então falando, olha, nesse ribeirão aqui já não dá para instalar mais um pivô, porque já chegou na capacidade, esgotou a capacidade. Então esse é o órgão do Estado, mas quem faz esse planejamento é o comitê. E Chimizo, você destacou que a bacia hidrográfica é muito importante, mas há algo para se preocupar por conta das secas, essas catástrofes, né, naturais que estão acontecendo. Há algo para se preocupar ou não? Sim, nós precisamos nos preocupar muito. Por isso, inclusive, que neste evento que está sendo realizado aqui, nós tivemos a apresentação de uma técnica que veio do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Previsão relacionada aos desastres naturais, né, de eventos climáticos. O CEMADEM é que acompanha isso. Então faz um acompanhamento de todo o território nacional. É importante a gente estabelecer um vínculo maior de troca de informações, uma integração maior com o CEMADEM, com esses órgãos que fazem o monitoramento, né, para a gente poder ter previsibilidade e trazer para dentro do plano, trazer para dentro do comitê, né, esses elementos que são, como eu disse, esses eventos climáticos, eles são preocupantes, porque impacta diretamente na quantidade. Primeiro, no evento de seca. Há uma redução da disponibilidade de água, tanto para irrigação, quanto para abastecimento, quanto para outros usos. Não é? E em eventos de chuva extrema. Chuvas extremas causam desastres, principalmente em áreas urbanas. Então, áreas urbanas, cidades que não têm, precisa começar a pensar em ter planos para enfrentamento. Quando chove demais aqui no Santa Mônica, chove no Saraiva e a água corre para Rondon, quais são as medidas, qual a cota que dá para prever, dependendo da chuva que cai aqui, cai lá, qual é a cota de inundação da Rondon, a Rondon vai ter capacidade ou não vai ter capacidade, e aí se não tiver capacidade, quais são as medidas de emergenciais a serem adotadas, enfim, isso, todas as cidades que têm áreas vulneráveis deverão ter esse plano de enfrentamento de cheias, né? Só para se ter uma ideia. Isso está vinculado com o Comitê de Bacia? Está, porque diz respeito a essa questão da água, né? Nós precisamos trabalhar integrado com os municípios, inclusive no sentido de a gente ter mecanismos de enfrentamento, né, e de mitigação desses eventos. Ou seja, o comitê, ele é discutido em todo o país? Nós temos no Brasil pouco mais de 2 centenas de comitês já instalados. A grande parte deles tem planos, né, planos de bacia, tem cobrança efetivada, mas como nós somos um país continental, então nós temos assimetrias muito grandes, né, mas nós temos, a gente tem destaque aí na Bacia do São Francisco, o Comitê da Bacia do São Francisco, em São Paulo, um dos primeiros comitês a serem formados, que é o Comitê do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né? E temos no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, um comitê também, e temos o Paranaíba, quer dizer, os maiores comitês estruturados são esses, de âmbito federal. Agora, nos estados, nós temos, o estado de Minas Gerais está com 34 comitês instalados, tem 34 comitês instalados, que são comitês que cuidam daquele território do rio que nasce e morre dentro do estado. Então é um comitê de domínio do estado. Quando o rio ele banha 2 estados, como é o caso do Paranaíba, ele drena Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Então a gente diz que é um comitê federal, de dominialidade federal. Certo. O rio é de dominialidade federal da União. Somando tudo, mais de 200 comitês pelo país. E a água tem que ser discutida, né? E a água tem que ser muito discutida, muito bem usada. Usada e planejada, né? Planejada. Essa divisão. Exato. E a gente tem que ter sempre a perspectiva de melhorar, de racionalizar o uso da água. A água é necessária, não tem como. Então nós precisamos saber usar. Não vivemos sem, né? Não vivemos sem. Precisamos saber usar de maneira inteligente, sem poluir,
e recuperando, inclusive, onde está poluído, diminuir a poluição, enfim, para a gente poder desenvolver da melhor forma a nossa capacidade produtiva e de vivência nesse território. É isso, e a gente tem muito assunto para falar sobre a água, mas infelizmente nosso tempo acabou, e a gente recebeu aqui o Wilson Shimizu, que falou um pouco, né, tentou detalhar resumidamente sobre a bacia hidrográfica. Mais uma vez, obrigado pela participação e pelas informações, Shimizu. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Uma boa noite para você. Boa noite para você, boa noite a todos. O Informativo TVU de hoje fica por aqui. Outras informações às 9 da noite no Jornal da Cultura. Boa noite para você e até amanhã.